Cara, para mim, assim, o melhor da partida foi, sem sombra de dúvidas, o Pacheco. O Pacheco, porque ele fez uma função muitas vezes, né? O Pacheco é um jogador que não chama muita atenção, não é um jogador de drible, não é um jogador exímio em alguma coisa, né? Ele é muito regular. Mas teve tantas jogadas que ele recuperava a bola ali do lado esquerdo defensivo e puxava. Teve uma que ele até errou, que foi um contra-ataque Fortaleza, a partir, acho que era 4 contra 3 ou era 4 contra 2 assim, e ele errou o passe, mas ele fez muita jogada pelo lado esquerdo, né? Ele deu passe para o gol do Tinga, o gol de cabeça, mas ele lutou muito, assim. É o tipo daquele jogo que você olha também muito o aspecto do cara entregue no jogo, né? E uma coisa que eu fiquei, assim, às vezes eu acho que não sei se na TV para o estádio dá uma diferença, mas aqui, acompanhando da cabine, deu para ver um jogador assim, totalmente focado. E o Pacheco não é muito de subir tanto ao ataque, né? Ele é um jogador, às vezes, que guarda mais posição. Então, para mim, ele foi o melhor da partida pelo lado do Fortaleza. Outro jogador também que, para mim, foi muito bem e que é, para mim, o jogador, tecnicamente falando, o melhor jogador do Fortaleza do elenco é o Caio Alexandre. Muita qualidade mesmo. Para mim, o melhor em campo, viu, Minhoca? É um absurdo que o Caio Alexandre joga, né? Muita gente Como, assim, a quantidade de contribuição dele para os vários estágios de jogo do Fortaleza é absurdo, pô. Teve uma jogada no primeiro tempo que, assim, pô, não é todo jogador que teria esse senso de leitura, né? Que a bola veio e tinha até jogadores do Corinthians próximo, ele dá uma matada no peito e sai, assim, com uma elegância que não é todo jogador. Que é aquela coisa que a gente fala, né? Que é um cara desse jogando no Fluminense, com o Diniz, se o cara jogasse no Flamengo e tudo mais, talvez fosse um jogador já meio que visado por uma seleção brasileira, né? Aqui, muitas vezes, você tem que fazer algo muito estratosférico. Depois dessa de Gerson, pô, foi. Exatamente. O Gerson, mas veja como esse setor do campo tem sido um pilar do Fortaleza, né? Porque Hércules, quando estava muito bem, era um jogador que começava a ser cotado para isso também. Aí, de repente, vai ali. Agora, Caio Alexandre, mesma coisa, ou seja, é o eixo central do time de Voivoda. E assim, sorte, mas assim, na acepção da palavra, na hora que ter perdido um jogador tão importante pela lesão tão grave, o outro jogador que já estava ali começar a responder no nível talvez até maior. E aí eu vou ler 2 superchats aqui na sequência, Minhoca, antes de você concluir, porque um deles é para você. E esse porque já está relacionado ao tema que a gente está debatendo nesse momento. Nosso querido Saul Avelar mandou outro superchat aqui para a gente perguntando se Caio já teria vaga em seleção. E é justamente isso que Minhoca está falando, né? A gente sabe que não, na prática não, né? Mas certamente se tivesse jogando num clube do Rio ou de São Paulo, a galera já estaria falando, já teria zum. E não à toa, Celso, na semana passada, talvez muita gente não acompanhasse tanto o Fortaleza, ficou impressionada com a atuação dele jogando lá em Itaquera, né? E aí começaram a ver, opa, ele é só emprestado ao Fortaleza, então a gente pode comprar, só que o Fortaleza já bateu as metas, ou seja, já vai comprar o Caio Alexandre, já está tudo acertado. Então, assim, às vezes é isso, precisa aparecer um jogo na TV aberta para o cara enxergar. Por exemplo, teve o pessoal, acho que foi da TNT Esportes, foi fazer um paralelo, né, de jogador a jogador. E quando chegou no Zé Wellison com o Moscardo, eles escolheram o Moscardo. Eu falei, pô, velho, é um garoto ainda o Moscardo, entendeu? Assim, se fosse Hércules contra Cleison, por exemplo, entendeu? Será que o pessoal ia colocar o Hércules assim, sabe assim? Sendo um garoto também, entendeu? Então, às vezes, tem essa coisa, tipo, pô, é um garoto surgindo no Corinthians, que o Luxemburgo deu oportunidade, então joga mais do que o Zé Wellison, e o Zé Wellison tem jogado muito bem. O Zé Wellison cresceu muito depois da lesão do Hércules, é outro jogador que eu até poderia citar aqui, mas o terceiro nome que eu vou acabar citando é do João Ricardo. Eu acho que ele fez uma defesa fundamental, um momento chave da partida, fundamental mesmo, porque o Fortaleza, ainda nessa temporada, quando sai atrás do placar, ele não conseguiu vencer partidas, e todas as vezes que ele saiu, né, com o placar em vantagem, ele não perdeu. Então, foi muito importante aquela saída. Claro que o Yuri Alberto é um atacante que, vamos combinar, né, não vale tudo que o Corinthians paga, mas aquela saída de bola foi muito determinante para evitar, e ainda, né, ali no finalzinho ele fez uma defesa importante. Yuri Alberto foi para a seleção brasileira, né? Tipo, Yuri Alberto, com esse desempenho, Yuri Alberto no Fortaleza é meio difícil imaginar que ele seria chamado.
não teria como chegar na A seleção. gente já cansou disso daí, meu amigo. Isso aí é. E aí, citar a parte negativa, né? Assim, que eu acho que assim, o Tinga que faz o gol, o começo dele me deixou uma certa preocupação. Teve 2 saídas de bola, ou 2 tentativas de saída de bola do Pô, mas Tinga. Tinga é iluminado. Assim, Não, cara, não, é cara, absurdo, absurdo. o cara é iluminado, Fortaleza. O cara tá em todos os momentos assim que decidem a vida do Fortaleza. De tirar o penta do Ceará, definir o penta do estadual, de fazer o gol da classificação para a final internacional. O cara tá nesse processo todinho, assim, meu irmão. Não, e jogos emblemáticos. Teve um 3x3. Justamente 3x3 na Vila Belmiro, que o Fortaleza estava em 3x0, massacrado. E vai lá 3x3, o Tinga faz o gol. Enfim, é um jogador especial mesmo. Mas é só uma. Eu acho que ele não entra como negativo, porque o segundo tempo dele foi muito bom. O Pochettino, talvez. Não era nem avaliação, tá, Mioca? Concordo. É só uma passagem que, nessa passagem toda, é importante ter jogadores que ilustrem. Só aquele Fortaleza é dos treinadores, que a gente sempre fala muito, é o Fortaleza da gestão dos treinadores, mas são Fortaleza de alguns jogadores também. Eu acho que Tinga, quando se for falar, esse Fortaleza é um cara que estava dentro desse processo. É o maior ídolo, sem sombra de dúvidas, desse período que o Fortaleza. Muitas vezes questionado, porque é um jogador, tecnicamente, a gente sabe que o Tinga não é esse jogador todo. Mas jogar tantos anos, é normal ser questionado também. Tá? Assim, mas é um jogador que, até com o Vojvoda, ele se reencontrou, né? Nessa função de um zagueiro que se torna lateral, muitas vezes um ala, muitas vezes. Então, sem sombra de dúvidas, um jogador muito relevante. Tinga foi para o PAN de 2000. Quando, meu Deus do céu? Acho que é 2015, não? O de 2015. Ele foi para o PAN de 2015. Pelo Fortaleza. Exato. E, sim, o jogador para mim, eu acho que foi mais abaixo foi o Pochettino. Eu acho que o Pochettino fez o primeiro tempo bem abaixo. Ficou amarelado, né, em um determinado momento, e acho que correu um certo risco ali de ser expulso, né? Porque realmente com o amarelo ele ficou mais complicado. Tem mais superchat aí para responder? Tem. Antes, vamos ler aqui antes do superchat, vamos ler aqui a mensagem que Herbert Menes, do Canal Expresso, trouxe aqui pra gente. Boa noite, turma. Aqui é Herbert, do Canal Expresso. Boa noite. Bom trabalho a todos. Pergunta: Pochettino não merecia ser expulso? Bom trabalho. Pochettino. Bom trabalho, parabéns. Então, assim, Minhoca. Foi o lance que eu citei, né? Foi o lance que eu tinha citado. A gente citou já. Poderia ter sido, poderia não ter sido. Agora, você tinha reservado, Rodrigo, um superchat que chegou direto para o nosso querido Thiago Minhoca. Uma moça, Lari Mourão. Lari Mourão. Impressiona como o meio de campo não sentiu a perda do Hércules e como o Galhardo se apagou e ficou tão para trás. A do Hércules eu acabei de citar, né? Eu acho que o Zé Wellison assumiu muito bem essa posição. Pedro Augusto, que foi contratado na segunda janela, é um jogador que não tem nada a ver com as características dos volantes que o Fortaleza tem, mas é um jogador que tem a sua qualidade, que rendeu mais que Zanocelo, por exemplo, que não rendeu. E o caso do Galhardo, eu já venho falando há um bom tempo, eu sei que o torcedor pega no pé. O Galhardo tem um estilo de jogo, muitas vezes, que incomoda o torcedor, porque ele não é um jogador de tamanha e de intensidade, assim, sabe? O Crispim passou pelo mesmo processo no ano passado. O mesmo processo. Porque ele não é um jogador como o Caio, como não é um jogador como o próprio Pochettino, muitas vezes. E eu acho que o time de futebol ele não precisa se valer apenas de jogadores de muita intensidade. Ter um jogador de qualidade, muitas vezes, é muito bom, é muito valioso. Se você olhar o Fortaleza com o Galhardo, eu acho que tem uma certa qualidade, eu acho que, de fato, ele vem numa queda de rendimento, mas, eu não sei se ela reparou, né, a Larissa, teve um lance no segundo tempo que ele veio lá no campo de ataque, ele evita, coloca a bola para a lateral. E uma outra coisa também que se falava muito do Galhardo é que ele era um cara de péssimo ambiente de grupo. Hoje, ele está totalmente inserido no contexto do Fortaleza. Ele é um dos líderes do elenco, assim. Então, você pode falar que tecnicamente eles estão mal, mas tecnicamente o Tinga já esteve mal, o Tite já esteve mal. Vários jogadores passaram por uma fase. Então, assim, eu acho às vezes um certo exagero por exemplo, no jogo contra o Grêmio, ele fez uma boa partida, só que ele perde uma chance, não era nem uma chance tão clara assim, mas era uma boa chance. No lance seguinte saiu o gol do Soares e o gol do Grêmio, e aí muita gente começou a associar. A culpa é do Galhardo. Não foi, né? Foi muito mais ali, se a gente fosse usar uma responsabilidade, a falha do Fernando Miguel, da maneira como ele saiu para evitar ali fechar o ângulo. Então, assim, eu acho, às vezes, um exagero muito grande, apesar também do próprio personagem Galhardo, né, que, queira ou não, atrai esse tipo de atenção,
Mas eu discordo dessa coisa às vezes, dessa perseguição em cima dele, como, por exemplo, para o Guilherme. Guilherme era o jogador mais odiado, assim, fácil do elenco. E o Guilherme é o artilheiro da equipe da Sul-Americana. Se tem Fortaleza hoje na final da Sul-Americana, se deve muito ao Guilherme. Um dos destaques do primeiro tempo. Só sairia eventualmente do meu pódio também e deu uma apagada no segundo, mas muito decisivo. Bom, agora vamos, já que a gente iniciou, vamos fechar os destaques e eventualmente Minhoca, já vou me despedir aqui de Minhoca, porque ele vai seguir a carona aí com a galera. Minhoca, um cheiro, obrigado, meu irmão, e até breve. Boa volta, meu velho. Valeu, bom retorno. Então vamos lá, maestro. Minhoca trouxe Caio Alexandre, João Ricardo, Pacheco, Pochettino como negativo, né? Você foi de... Não, só para o Pochettino foi negativo, porque tu falou, parecia que todo mundo foi negativo. Não, mas ele falou negativo, não, ele citou. Não, o pessoal falando dos 4 nomes aí pareceu que... Mas eu entendi, achei engraçado só. Eu acho que faltou Pikachu, velho. Veja só, Pikachu teve a melhor oportunidade de Fortaleza no primeiro tempo, uma ótima defesa de Cássio. É ruim chamar alguém de Cássio, assim, eu sempre achei estranho. Mas aí o Pikachu já tinha tido a finalização de Yuri Alberto, porque a primeira grande chance foi a do Corinthians, né? E ali na reta final do primeiro tempo teve esse chute, um passe de uma jogada de Fortaleza com um passe de Caio Alexandre, acha Pikachu bate muito bem, e assim, Cássio faz uma defesa excepcional, e a zaga do Corinthians corta para escanteio, e no segundo tempo, num jogo onde ele começa dominando o mal, mas pega a bola, passa pelo jogador, gira e marca um mérito total. Então, assim, Pikachu, e isso sendo um cara que em tese não era titular, tá? Em tese não, ele não era titular, o titular era Marinho. Ele estava ali, era o jogador que estava substituindo um jogador que estava numa crescente. Então, assim, eu acho que Pikachu cabe entre os destaques, Caio Alexandre, sem dúvida nenhuma, e João Ricardo. Eu ficaria com esses 3, e o negativo Pochettino também. Pelo mesmo motivo que o Minhoca trouxe. Pelo mesmo motivo que trouxe, porque assim, embora eu não acho que tenha sido para expulsão, mas ele flertou. Ele flertou e tecnicamente ele mostrou menos do que já mostrou outras oportunidades. Mas assim, mesmo com isso, eu disse, o Fortaleza amassou, se fizer que o Fortaleza jogou tão bem, porque tem tanta gente jogando bem, que de vez em quando, mesmo um cara mais cerebral, um cara mais técnico como esse, está um pouco abaixo, não é suficiente. Em alguns times isso é suficiente, mas nesse caso não foi suficiente para que o conjunto do Fortaleza continuasse desempenhando um bom papel. E ele nem foi uma partida que ele foi horroroso, não é nada disso, não. Ele simplesmente esteve abaixo. Risco ali. Não é um cara que atrapalhou o time. Né? Só para dizer que não é aquela atuação ruim que atrapalhou, que o cara nada deu certo. Todas as bolas o cara dominou mal, não acertou um passe. Não foi uma atuação dessa forma, mas foi uma atuação abaixo. É isso, eu concordo, Cássio. E acho que cabe incluir Pikachu na lista, como o Cássio fez.